Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, moro em Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Hoje são 26 de maio de 2025. Quero primeiro agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, minha irmã, meu irmão, que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários. Continue, eu peço que a proposta, né, de até o final do ano nós ultrapassarmos 1.000 inscritos. Obrigado aos 649 inscritos, né? Muito obrigado mesmo. Estou muito feliz, um crescimento bom. Eu estou contando com a sua ajuda. Obrigado também às 28 pessoas que visualizaram o meu vídeo. Muito obrigado mesmo. Bom, gente, hoje eu vou falar de um assunto que, infelizmente, né, é voltado a uma crítica ao PT, porque realmente eles estão dando margem da gente chamar a atenção dos erros que o governo Lula vem cometendo. Então eu digo assim, o PT só sabe gastar, né? Lula, para ser sincero, Lula venceu em 2022, né, com a frente ampla democrática, uma frente, nós percebíamos a forma ditatorial, né, autocrata de Jair Bolsonaro. Então não havia uma possibilidade que não fosse romper com esse processo ditador de Bolsonaro. Então o Lula prometeu que governaria para todos os brasileiros, fez um discurso brilhante quando venceu a eleição, quando confirmou a sua vitória, né? Mas infelizmente ele saiu, ele não quis saber, ele se isolou lá no Palácio do Planalto e está governando para meia dúzia de pessoas, meia dúzia de amigos dele. Era um governo do PT para o PT, né? Nada disso aconteceu. Nós vemos no governo, o PT domina quase todas as áreas, né? Os ministérios principais, e ele não abre mão, né, vamos dizer assim, desse fechamento, desse isolamento com os demais membros da sociedade, né? Ele esqueceu, o governo do PT, esqueceu do centro-esquerda, do centro-direita. Ele não continua trabalhando só para o Partido dos Trabalhadores, como falo, para aqueles alinhados ali do Palácio do Planalto, os ministros da casa, como a gente chamava antigamente, né? E aí a gente assiste ao espetáculo que vale tudo, né? Tá valendo tudo nesse governo, ninguém tem mais controle. Essa é a questão da Previdência Social. Não começou no governo Lula, mas deu tempo ao governo Lula, devia ter denúncias, reclamações, ele ter agido alguma coisa. O ministro Lupe assumiu o governo prometendo acabar com a fila do INSS e, na verdade, não acabou coisa nenhuma, ampliou mais. A situação do INSS é caótico, né? Uma carência de funcionários públicos para atender a demanda da sociedade, uma sociedade cada vez mais envelhecida, cada vez mais atingindo sua idade de obter o seu direito à aposentadoria ou pelo BPC, não importa, né? E o governo não está dando resposta, porque o governo está isolado, o governo está só governando para si, ele não está preocupado em governar e ter um projeto de governo. Você vê, ele tirou o ministro da Previdência, parece que quer assinar uma medida provisória, ou já assinou, e ela está em decadência, vamos dizer assim, de subsidiar, de pagar um extra, né, uma espécie de um plus para o perito, o funcionário, o auditor fiscal do INSS que mais liberar pagamento para ver se reduz essa fila enorme. Então é um governo perdido, é um governo sem rumo, é um governo que, ele tem mas aí é crítica, é horrível você falar mal do Partido dos Trabalhadores, do governo do Lula, porque os sinais da economia estão muito bem, o Lula sabe administrar, o Lula vai devolver não sei quantos milhões, mas isso não resolve. Nós não estamos com um projeto de governo, com um projeto de país, né? É um governo, desculpa o truísmo, é um governo perdido, né? Você vê hoje o Centrão, as notícias dos jornais, que o Centrão não está mais interessado em reforma ministerial, ele quer abandonar Lula, provavelmente, para 2026. O Lula, ele parece muito hoje, até tem ontem, claro, ele é suspeito porque ele é de direita, né? Ele é o ex-presidente do Banco Central, um artigo no Estadão,
e ele diz que o Lula se parece com Dilma II, e vai ser, eu acho que Lula, no final, ele vai ser um Dilma II, né? Eu não sei se isso ele tem razão, mas eu li o artigo dele ontem e me preocupa muito. Porque eu não. Ah, mas você está criticando o partido do Lula, o Lula só porque. Não, é porque eu tenho pena do meu país. Eu torço para que meu país dê certo, para que a segurança pública seja boa, para que a saúde seja boa, para que o país cresça, que o país tenha infraestrutura que a gente não está enxergando nesse momento. O país está num vai e vem, num disse-me-disse, numa fofoca generalizada que não leva a lugar nenhum. Essa divisão Lula-Bolsonaro, mulher de Bolsonaro, filho de Bolsonaro, candidato à presidência, Tarcísio de Freitas briga com Bolsonaro não quer mais Tarcísio não confia em Bolsonaro não confia em Tarcísio. Desculpa, é assim que a gente está vivendo, essa confusão generalizada. Isso não traz nenhum benefício para o nosso país, nem para a política, nem para a nossa democracia. Que me permite fazer uma pequena digressão, a democracia está correndo risco. Né? Você vê a autocracia do governo norte-americano, que é de direita, isso assusta-me. Por quê? Porque o que é que a direita faz? O que fez o governo de Bolsonaro? Odiou, né, condenou Paulo Freire, um dos maiores educadores do mundo. Paulo Freire vamos dizer assim, foi o boi de piranha do governo da administração Bolsonaro, porque eles não gostam de educação. A direita ela não gosta de educação. Você vê o que está fazendo Donald Trump nos Estados Unidos contra a Universidade de Harvard, né, proibindo que alunos estrangeiros... Gente, o que faz da Universidade Americana é exatamente a congruência, a entrada, a troca de experiência com o mundo. A Harvard é uma universidade que é do mundo, não é dos americanos. E o governo Trump quer proibir o aluno estrangeiro. Isso é a atitude de um ditador. Né? O que Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos é uma ditadura. Né? Isso, então, a democracia sofre ameaça. E nós, no Brasil, não temos uma política para fortalecer, para sustentar a nossa democracia. Nós estamos somente com o STF. O único órgão que está garantindo a democracia no Brasil é o STF. No entanto, ele está sendo subjugado. Tem aqui esse hipócrita do filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos cometendo crime de lesa pátria, traindo o Brasil, né, pedindo que o governo americano aplique sanções aos ministros do STF. Esse filho de Jair Bolsonaro ele devia ser preso quando entrasse no Brasil, porque ele é um traidor da Constituição, um traidor da pátria. O que, aliás, Jair Bolsonaro sempre fez durante os seus 4 anos de governo. Então, é uma pena eu estar falando disso. Eu não gostaria de estar falando dessa maneira. Mas é uma forma, o país não tem governo. Esse escândalo do INSS, a gente vê o emaranhado, a estrutura que foi montada para roubarem os coitados dos aposentados. Gente, é uma coisa muito grande, muito bem estruturada. Não é uma coisa feita por amadores. São profissionais, pessoas que se especializaram em fazer, vamos dizer assim, a palavra não é correta, mas são pessoas que se especializaram em fazer trambique, em roubar, em desviar recursos daquelas pessoas mais humildes. Isso é falta de Estado. Hoje tem no Globo, o Estado quer prestar um bom serviço, mas tem carência de profissionais. Porque o governo inchou a máquina de pessoas que não são competentes, porque simplesmente apadrinhamentos políticos. Como eu falei no vídeo passado, essa questão do contratado pelo não concurso, isso gera um problema enorme. Ele amarra, ele cria ele enche, né, incha a máquina administrativa nas prefeituras e nos estados e na União, mas a competência fica longe, porque é apadrinhados políticos. Para você ter uma ideia, eu não tenho comprovação, tá, gente? Eu não tenho comprovação. Eu não sei se isso é verdade, mas me disse uma moça que eu confio na informação que ela me deu. Ela disse, em Pão de Açúcar, é um distrito de Taquaritinga do Norte. Tem um funcionário dos Correios que ele não recepciona correspondência, ele só entrega, porque ele é analfabeto. Porque não é uma agência dos Correios, tá, gente? Que eu respeito, eu falei até no vídeo passado, questão dos Correios.
É um posto avançado da prefeitura. Então, como é longe da cidade, Pão de Açúcar fica longe, e é uma cidade muito. O Pão de Açúcar um distrito muito habitado. Acho que tem uns, sei lá, talvez 10 mil habitantes, né? Eu sei que tem 8 mil eleitores, provavelmente. Então, é um lugar que já devia ser cidade, né? Já devia ser emancipado, mas infelizmente nós temos esse trava na emancipação de município. Mas o Distrito Pão de Açúcar já devia ser uma cidade, um município, para ter administração própria. Então, o prefeito indicou uma pessoa analfabeta para abrir a porta lá do posto avançado e aí entrega, né? O correio deixa lá, porque o correio tem pouco funcionário, e deixa lá um malote e ele vai entregando, porque ele é analfabeto. Essa é a realidade da administração pública brasileira, né? E o governo não faz nada para melhorar isso. Isso é muito triste, né? Você vê agora, né? O governo, eu repito, vive de fofoca. O Brasil está vivendo de fofoca, não vive de projeto, não vive de organização. O país não tem isso, uma administração eficiente. Para onde você vai no Brasil é carente. Você vê, hoje eu estava vendo uma mulher em São Paulo querendo vacina da Covid e não tem. Eu estava ouvindo uma rádio de São Paulo e é uma mulher reclamando. Eu vou aos postos de saúde tomar vacina da Covid, mas não tem, porque o Ministério da Saúde não entrega. Quer dizer, sem competência. Tiraram uma técnica eficiente, botaram um político lá dizendo que ia melhorar. Por que tiraram a Anísia Trindade, que era uma competente, uma pessoa de muito valor, né, uma cientista? Estava lá, mas não atendia os interesses, não atendia os políticos. Que fez? Trocaram, botaram lá um ministro. Não, agora a saúde vai evoluir. Vai acabar a fila do SUS. Não acabou em nada. O que é que o novo ministro da Saúde está fazendo? O que é que esse ministro das comunicações lá da SECOM, lá, o tal de Sidônio, está fazendo? Nada, ele não pode fazer. Em junho é que vai sair a licitação dos programas que vão divulgar nas redes sociais para melhorar a avaliação de Lula. Gente, não vai adiantar. Botaram um marqueteiro lá, mas ele não sabe. Porque o governo está perdido, os ministros não se comunicam, o Estado não se comunica, a máquina não funciona. Essa é a realidade. Mas o Lula está fazendo um bom governo. Tá, eu não tô, eu gostaria de não poder fazer crítica, mas a máquina não funciona. Entendeu? O PAC está deslanchando aonde? Eu tenho uma obra aqui no município de Taquaritinga do Norte, que é o alargamento da BR-104. Eu estou aqui há 10 anos, eu vou completar 10 anos agora em outubro de 2025, e a obra ainda não terminou e ainda vai levar mais 10 anos, porque só uma ponte que ele tem que fazer no Rio Capibaribe são 120 metros. Eu passei essa semana, fui a Caruaru e fiz questão de decorar a quantidade de metros que tem. Uma ponte de 120 metros. Se eles estão levando para botar o asfalto, leva 10 anos, imagine para fazer uma ponte de 120 metros, vai levar mais 20 anos. E o desastre que é o mal, né, o engarrafamento que gera para a gente atravessar, 50 quilômetros de uma cidade a outra. Falta de incompetência do governo, infelizmente é isso. Você vê, agora essa confusão, né? O governo fez, vamos fazer um pacote de 31 bilhões, cortar 31 bilhões, mas 20 bilhões a gente quer tirar do IOF. Gente, o IOF, o ministro da Fazenda sabe disso. Ele não é um imposto arrecadatório. O objetivo do IOF não é arrecadar tributos. O IOF é um imposto regulador. É extrafiscal, que a gente chama na linguagem tributária. Ele tem a finalidade de regular o mercado. Quando está havendo dinheiro demais no mercado, o que é que o governo vai fazer? Aumenta o IOF, diminui, né? Ele tem que fazer. Agora não, o que é que ele fez? Não, vamos tributar tudo, né? O capital, principalmente o capital estrangeiro, né? Não vai lugar nenhum. É claro que o IOF não atinge a camada pobre, por isso que essa grande avalanche contra o IOF. Porque o IOF é um tributo que recai muito sobre quem tem muito dinheiro. E quem realmente, como 10% da sociedade brasileira é muito rica, é ela que vai pagar esse IOF, logo o IOF virou um estupim, quase que derruba o ministro Haddad. Eu não sei se ele fica no governo durante muito tempo, porque esse desastre que ele quis fazer com o IOF. Vamos aumentar a carga tributária, mas não através do IOF, né? Realmente foi uma falha, um erro
crasso do ministro da Fazenda, da ministra Simone Tebet também, que está lá no planejamento. O país não tem planejamento, essa é a grande verdade, né? O objetivo do IOF não vai ser arrecadar 20%, gente, ele aumentou de 1,8% para 3,5%, é um aumento muito grande, apesar de, como falei, o IOF é uma operação, um tributo que incide em quem que tem muita renda, porque quem vai mandar $50 mil, quem vai aplicar R$50 mil, né, é muito difícil, né? Até aplicações acima de R$50 mil serem tributadas, mas mesmo assim 3,5% é muito grande, é muito dinheiro. Então acho que o ministro pecou, ele devia ter inventado outra forma de arrecadar, que deve ter, mas arrecadar não adianta você. Eu temo de o seguinte. Nós estamos com uma hipocrisia, a sociedade brasileira está hipócrita no seguinte: ninguém aceita aumento da carga tributária. Cara pálida, não tem como nós sairmos desta crise se não for através da arrecadação, do aumento de uma carga tributária. Não tem como passar, tá? É o exemplo que se o Brasil quiser sair dessa calamidade, ele tem que aumentar a carga tributária. Se não for através da carga tributária, o que ele tem que fazer? Corte de gastos. Mas cortar 31 bilhões de reais na despesa pública brasileira é troco, é café com leite, é uma média, é o preço de uma média numa padaria de São Paulo, do Rio de Janeiro. Não resolve nada. Nós vamos fechar o déficit público em 2025 com zero. Não é, gente. Ele vai fechar o déficit com aproximadamente 75 bilhões de reais. Isso é um número otimista, né? Se tudo der certo daqui até dezembro, o governo vai fechar o caixa com um déficit de 75 bilhões. Não adianta, eu vou reduzir 31 bilhões, não vai resolver o problema. Porque o governo tem que fazer é reduzir despesas. E tem aonde cortar. Pelo tamanho da máquina, pela falta de administração, pela falta de gerenciamento, por tudo. E se você botar eficiência na administração pública, o custo vai ser muito menor e vai ter superávit primário. Mas do jeito que está, infelizmente, só tem um jeito, né? Não tem solução. O governo vai ter que sofrer muito, nós vamos sofrer muito, vai ser porque o país está sem governo, a gente não tem segurança pública nos estados, a gente não tem saúde nos estados, a gente não tem nada, né? Mas tem o Bolsa Família, mas tem o pé de meia. Gente, mas isso não resolve somente isso, né? Eu entendo o programa social do governo Lula, ele tem uma visão social, ele quer Bolsa Família, ele quer o pé de meia, mas só isso não resolve. As cidades precisam de governo, nós não temos. As prefeituras não fazem nada. O prefeito aqui de Itaquari, de Santa Cruz do Capibaribe, só pinta meio fio, com cal. Os meios fios estão ótimos. Mas na saúde funciona? Não. A segurança pública funciona? Não. Graças a Deus a cidade diminuiu os assassinos, né? Não tem muito homicídio aqui em Santa Cruz. Pelo menos eu acredito que não. Mas tem muitos moradores de rua, a cidade está suja, terrenos baldios, que a prefeitura tomar uma providência para obrigar que os donos desses terrenos construam, aplicar o adicional do IPTU conforme determina a lei, mas nada disso eles fazem. Né? Cadastramento de IPTU, como eu falei no vídeo passado, os municípios não cadastram IPTU há anos, as pessoas não pagam imposto de IPTU, quando pagam ainda. Tem mansões, né, no município de Taquaritinga do Norte que ela paga R$200 de IPTU. Né? Mansões, né, enormes, terrenos enormes, né, e paga só R$200 de IPTU. Realmente, por quê? Porque eles não avaliaram a casa, eles não foram lá, porque o cara é rico. Mas quem é que tem coragem de ir na casa de um rico empresário em Taquaritinga do Norte e mandar um fiscal com uma fita métrica lá e medir quantos metros quadrados tem a casa dele? Ele vai ser, né, no dia seguinte o prefeito está demitido. Essa é a grande verdade, né? A gente tem que acabar com essas situações, essas injustiças que o país
vive. E quem paga a conta, mais uma vez, é o pobre na ponta do sistema, que não tem saúde, não tem educação, não tem transporte, não tem segurança pública, não tem esgoto. Essa é a realidade do Brasil. Então, essa minha preocupação, eu critico o governo Lula, mas lamentavelmente nós estamos perdidos, né? O governo está perdido, o governo vê vocês não têm ideia o prejuízo que isso causa, essa briga estúpida de Jair Bolsonaro com Lula. O Jair Bolsonaro, nessa mania dele, não vai ser candidato a presidente da República, não adianta ele insistir, ele não vai ser, porque o processo dele não vai ser suspenso, é transitado em julgado e acabou, não tem... Ah, mas o Lula fez a mesma... O Lula cometeu um erro quando insistiu que era candidato e no final, faltando um mês para a campanha, colocou o Haddad. O Bolsonaro quer imitar um Lula, que acho que ele tem inveja de Lula. O Bolsonaro deve ser uma pessoa muito invejosa. Ele deve ter inveja de Lula e diz assim, não, porque o Lula fez... Bolsonaro tem que falar a verdade, ele não vai ser candidato, porque o processo dele é substancial, é concreto, é definitivo. Não vai mais aparecer, não adianta o Intercept inventar aquelas mentiras que enviou para caçar o processo de Lula, da Lava Jato, que provaram que Moro foi imparcial. Não adianta, o Intercept pode fazer o que quiser, né? Aliás, porque aquele jornalista virou bolsonarista, né? O jornalista que inventou o Intercept, que tirou o Lula da cadeia, agora é bolsonarista. Não sei como ele mudou de ideia. Então agora eu não sei, mas não vai, Bolsonaro não é candidato. Então você é a favor, contra a direita? Não. Eu quero que a direita apresente o candidato com substância. Eu já falo a verdade, não confio em Tarcísio de Freitas. Primeiro, que ele é militar. Segundo, que ele é golpista. Né? Que ele apoiou Jair Bolsonaro e disse, quem apoia Jair Bolsonaro é golpista. Eu não confio num candidato que suba um palanque de Jair Bolsonaro. Porque Jair Bolsonaro é um golpista. Está provado que ele tentou um golpe de Estado. Não adianta mais Jair Bolsonaro negar que tentou o golpe de Estado. Então, o Bolsonaro é um golpista. E quem é um golpista é um traidor da pátria, um traidor da Constituição. O que está fazendo o filho de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. Imagine esse homem sendo candidato a presidente da República e sendo presidente. Vamos imaginar que o filho de Jair Bolsonaro seja eleito presidente da República. O que pode acontecer? Né? O que é que vai acontecer com o nosso país? Nosso país vai virar uma ditadura. Porque ele é um golpista. A palavra dele assim, para fechar o STF, a gente só basta a gente mandar um soldado e um cabo. Um jipe, um soldado e um cabo para fechar o STF. Lembra dessa frase do filho de Jair Bolsonaro? Acho que era ele, eu não tenho certeza. Eu não distingo muito os filhos de Jair Bolsonaro, porque são muito parecidos. Eles pensam iguais, eles agem iguais. Eu acho que foi ele que falou que para fechar o STF, se fechar o STF hoje, fecha o resto da democracia. O Brasil hoje, a democracia no Brasil se sustenta por causa do STF. Se depender do Congresso Nacional, nós não temos democracia, nós temos uma ditadura, porque eles não vão fazer nada para defender a democracia. Esse Centrão, esse Congresso Nacional não defende a democracia, porque eles estão lá defendendo o interesse deles, eles estão pouco se lixando para o país, poucos estão se lixando para o Brasil, para o povo brasileiro. Olha, gente, muito obrigado. Eu não gostei do meu vídeo, mas eu tinha que falar dessas coisas, né? É um apanhado, uma constatação que eu fiz nesse final de semana e que realmente eu acho que se coaduna, a gente tem que refletir. O país está numa fogueira, o país está numa queimação, num incêndio. Um incêndio de forma material, vamos dizer assim, um incêndio numa forma... Né? E o incêndio real, que é o Amazonas pegando fogo, que não tem ministro, nós não temos ministro de meio ambiente, não serve para nada, né? Nosso Ministério do Meio Ambiente é uma metáfora, né? O Brasil pega fogo materialmente, formalmente, tá aí a destruição da Amazônia, o abandono da Amazônia, o desprezo pela Amazônia, os traficantes da Amazônia, que tá lá à vontade, não tem perseguição, não tem governo para defender a Amazônia nem nossos índios. Mas metaforicamente o Brasil pega fogo. Porque essa política do disse-me-disse, uma expressão bem nordestina do fuxico entre Lula e Bolsonaro, está destruindo o nosso país. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado.
e se inscreva no meu canal, dê o seu like, o seu dislike. Obrigado aos 649 inscritos. Espero ganhar mais esse final de semana, essa semana. Até quarta-feira.